Mateus capítulo 18, eu convido a igreja que se coloque de pé. Nós estamos numa série de exposições sobre as parábolas de Jesus. E o tema da nossa série é Conheça o Rei. E nós vamos ler Mateus 18, a partir do versículo de número 21. Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 21. Assim diz a palavra do Senhor. Não se preocupe, viu, irmãos? O pastor de vocês não está com Covid. A tosse é da asma, tá bom? Mateus capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida lhe fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então seu Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos na presença do Senhor, pedindo a Ele que fale ao seu coração nessa manhã. Bendito Deus, glorioso Pai, ser propício a nós, pecadores. A Tua palavra diz, Senhor, que se Tu observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas a Tua palavra também diz que contigo está o perdão, para que te tema. É por isso, Pai, porque nos amaste em Jesus, que nós ousamos a entrar no Santo dos Santos, na sala do trono, confiadamente, e assim nos achegamos diante do Teu trono, para alcançar graça, misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Senhor, fala a nossa alma, alimenta o nosso coração. Deus, em nome de Cristo Jesus, se alguém aqui nessa manhã está com o coração amargurado, que o Teu Espírito Santo traga cura a este coração por meio da pregação da Tua palavra. Se alguém aqui nesta manhã, Pai Santo, está com o coração exasperado, que no nome de Cristo Jesus, esse coração seja consolado, aliviado, ó Deus, ó Pai, por meio de ouvir o Teu Evangelho e ouvir o próprio Senhor falando-lhe a alma e ao coração. Pai, ser propício a nós pecadores, exalta Cristo, que Ele brilhe, que Ele apareça, ó Pai, e que o Senhor fale poderosamente conosco nessa manhã. Nós nos humilhamos diante de Ti
E pedimos-te, Deus, que nos fales ao coração. Quebranta-nos, Deus, transforma-nos e dá-nos a bênção de sermos perdoadores, porque entendemos, ó Deus, ó Pai, o perdão infinito que recebemos. Esse é o pedido que te fazemos, Deus, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Senhor, quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Essa foi a pergunta, amados irmãos, do texto que o Senhor colocou na boca de Pedro, para que aparecesse diante de nós essa parábola maravilhosa, chamada de a parábola do credor incompassivo. E aqui o ensinamento de Jesus é claro, ele nos ensina sobre o perdão. Todos nós, amados irmãos que aqui estamos, se de fato fomos salvos em Cristo Jesus, sabemos que recebemos um perdão de valor eterno. Mas se você entendeu o tamanho do perdão que recebeu, você sabe que não tem direito de sonegar o perdão a todos aqueles que precisam ser perdoados por você. Então, nessa parábola maravilhosa, onde Jesus coloca uma história e pinta um lindo quadro diante dos nossos olhos, ele tem lições maravilhosas para o nosso coração. E nessa manhã, Jesus nos convida então a sentarmos em seu salão de classes, para que o ouçamos como nosso grande mestre, e ele aqui nos vai ensinar as lições do perdão. Que você aprenda essas lições do perdão, que o seu coração seja perdoado nessa manhã, e que você saia daqui para perdoar, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ao olhar para o texto, inicialmente o texto nos ensina que não há limites para o perdão. Primeira lição do perdão: não há limites para o perdão. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Até 7. A ideia do contexto, irmãos, é que Pedro provavelmente estava se achando muito misericordioso. Porque você fala, o cara pisou na bola comigo uma vez, tudo bem. 2, 3, eu já sou piedoso demais, né? No hebraico, santo é superlativo. Mais do que 3, né? Mais do que 3 vezes é além da conta. Então Pedro, querendo dar uma de piedoso: Senhor, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim para eu perdoar? Até 7. E aí Jesus, amados irmãos, diz: não, Pedro, até 70 vezes 7. Se você entende como a cultura judaica valoriza os números, você vai se lembrar que o número 7, amado irmão, é o número da perfeição, é o número de Deus. O número 10 é o número da plenitude, da inteireza. Então você bota 7 vezes 10, perfeição mais plenitude. E aí multiplica por mais 7, perfeição de novo. Para nos mostrar, amado irmão, que o nosso perdão tem que ser ilimitado, se nós desejamos que ele seja perfeito. Quando Jesus aqui estabelece o número de 490, não significa que você vai ter uma carteirinha dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, 300, 490! Ninguém vai andar com a carteirinha. Jesus aqui lança mão de uma hipérbole, de uma exageração, para nos mostrar que para nós não deve haver limites para o perdão. Se você entende que você merecia a ira de Deus e caminhava a passos largos para o inferno, que os pecados que você tem cometido contra o Senhor durante toda a sua vida são horríveis, feios e tristes, e que se Deus fosse tratar você conforme você merece, você estaria perdido. Então você sabe o tamanho do perdão que recebeu, e você vai entender que não há dívida ou pecado que cometam contra você, que possam se comparar aos pecados que você tem cometido contra o seu Deus. Então o texto da palavra é claríssimo, ao dizer-nos que não há limite para o perdão. Até 70 vezes 7, plenitude, vezes inteireza, vezes perfeição. O perdão perfeito é aquele que não tem limites. Eu e você não devemos ter limites para perdoar. Mas, irmãos, o grande problema nosso é que, mesmo sendo imensamente pecadores, nós muitas vezes nos revestimos de justiça própria.
Nós achamos que no fundo, nós somos bons. E nós somos muito rápidos em criticar os pecados de nossos irmãos e não nos avaliamos a nós mesmos e nossos pecados. Então, quando nós pecamos contra as outras pessoas, nós muitas vezes dizemos: não, mas não foi intencional, eu não queria machucar você, e nós avaliamos por baixo. Mas quando as pessoas pecam contra nós, nós dimensionamos e muito o peso do pecado que cometeram contra nós. Então, amados irmãos, nós precisamos entender o ensinamento de Jesus, que não deve haver limites em nossa vida para que perdoemos, porque nós já recebemos o maior de todos os perdões. Ah, pastor, mas o senhor está falando aí, na prática é outra coisa. Claro que não é fácil, irmãos. Quando nós trabalhamos com pessoas, quando nós nos relacionamos com pessoas, todos nós aqui poderemos dizer que nenhum relacionamento sobrevive corretamente se não há nesse relacionamento perdão. Se o marido fica guardando rancor contra a esposa por causa de uma fala com a qual ela lhe feriu, isso vai azedar o relacionamento. Se a esposa não perdoa um erro do marido, isso vai machucar o coração e vai destruir o relacionamento. Se na igreja de Cristo Jesus nós não perdoamos os erros que os irmãos cometeram contra nós, nós não avançamos em nosso relacionamento. Se os irmãos não nos perdoam quando nós falhamos contra eles, isso vai azedar o relacionamento e tirar a paz da igreja. Irmãos, eu sou pastor ordenado há mais de 20 anos. Eu já tive 7 pastores auxiliares, desde que eu fui ordenado. Fui só auxiliar quando era seminarista. E a maioria desses santos varões foram uma bênção imensa na minha vida. Mas houve 2 deles que me deram muito trabalho. 2 deles que sentavam na minha mesa, comiam na minha casa, que eu fiz de tudo para que eles tivessem do melhor. E quando eles tiveram a oportunidade, tentaram puxar o meu tapete. E aí, amados irmãos, todo o pecado de justiça própria aflorou no meu coração. Eu sou um homem de rápidas decisões, e rápidas decisões foram tomadas para resolver o problema, para que a igreja de Cristo Jesus tivesse paz. Mas depois o coração fica machucado, não é verdade? E aí o Senhor foi trabalhar o meu coração. E eu chateado, bravo. Mas de repente, Deus é muito misericordioso quando nós começamos a ler a Bíblia. E o Senhor começa a passar na minha mente um dia na minha casa, todas as cenas dos pecados horríveis, feios e tristes que eu cometi contra o meu Senhor Jesus. A traição que eu cometi contra meu Senhor Jesus foi infinitamente maior do que qualquer traição que cometeram contra mim. Então, eu tive que decidir a perdão. Para a glória de Deus, um desses irmãos tem relacionamento comigo até o dia de hoje. O outro não quis, eu não posso obrigar. Mas graças a Deus o Senhor restaurou todas as coisas. Mas se o Espírito Santo não me incomodasse e não me mostrasse o quanto eu sou mau e quanto eu sou pecador, eu ia querer esganar o irmão, né? Porque ele pecou contra mim, foi injusto e falhou comigo. Não é assim que acontece com você? Então, quando você for pensar nos pecados que cometeram contra você, eu não estou dizendo que eles não existem, existem sim, mas entenda que eles não se comparam aos pecados que você tem cometido contra o seu Deus. E se o Senhor, seu Deus, for te tratar como você tem tratado os seus irmãos, como você sairá desta situação? Que o Senhor nos dê um coração dócil nessa manhã, meus irmãos e minhas irmãs, que nós aprendamos na prática e sejamos transformados pelas lições do perdão, em nome de Cristo Jesus. Primeira lição do perdão é: não há limites para o perdão. Mas pastor, há alguma outra lição para o perdão?
Louvado seja Deus, irmãos, porque Deus é o Deus que nos ensina por meio da sua palavra. A segunda lição para o perdão que o texto nos ensina é a seguinte: o perdão de Deus é infinito. O perdão de Deus é infinito. Agora nós entramos na parábola do Senhor Jesus. E mais uma vez ele lança mão daquela poderosa figura de linguagem que é a símile. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve ajustar contas com os seus servos. Os servos devem dinheiro àquele rei. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um dos servos que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida sim lhe fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Irmãos, um grande rei, o maior de todos os reis, resolve acertar contas com seus servos. E chega um servo que lhe deve 10.000 talentos. Você vai entender por que esse perdão aqui é tão imenso agora. Um talento naqueles dias, um talento de prata, era equivalente a 1 ano de salário de um trabalhador com salário mínimo. Um talento de ouro era equivalente a 20 anos de trabalho de salário mínimo. Você sabe que quanto maior a autoridade a qual nós ofendemos, maior é a ofensa. Então nós podemos acreditar aqui que o talento era de ouro, porque esse rei aqui é o todo-poderoso Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa dívida contra ele é de valor infinita. Então pense comigo, se fosse um talento de prata, imaginemos que o salário mínimo no Brasil hoje é de R$1.100, mas imaginemos que fosse R$1.000. No fim do ano, o salário dessa pessoa é R$12.000. Multipliquemos isso então por 10.000, 120 milhões. Uma dívida impagável para quem recebe salário mínimo. Se fosse, amados irmãos, um talento de prata, se for um talento de ouro, é equivalente, amados irmãos, a 200.000 anos de trabalho. São 2.400 bilhões de reais, uma dívida impagável. E ao olhar para o texto, o senhor vê que esse homem não tem como pagar. Vende a mulher, vende os meninos. Imagina Davi, se alguém chegasse lá em casa, papai tem uma dívida, e aí fala assim: vai vender a Cleusa, o Davi, a Isabela, a Daniela. Misericórdia, venda os meninos. Mas nem ainda assim conseguia pagar o valor. E esse homem então se ajoelha: Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou pagar tudo que devo. Que promessa louca, ele não tem a mínima condição de pagar. Mínima condição de pagar. Se ele pegasse o salário dele todo, em 100 anos, ele juntaria R$1.200.000. A vida inteira de salário. E ele deve um valor infinito, 2.400 bilhões. E o Senhor o que faz? Diz o versículo de número 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Meu irmão, quanto maior a autoridade que nós ofendemos, maior é o nosso pecado, maior é o nosso crime. Eu e você temos ofendido durante toda a nossa vida o Todo-Poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Rei da glória. Imagine se ele baixasse um telão aqui agora e passasse um filme da sua vida diante dos olhos de todos nós. E passasse aqueles pecados que você acha que ninguém estava vendo quando você os cometeu. E ficasse diante dos olhos de todos os que aqui estão. Como você se portaria se o Deus eterno trouxesse à luz aqueles pecados, não só aqueles que você cometeu, mas aqueles que estiveram em sua mente durante toda a sua vida? Eu e você temos uma dívida de valor eterno.
nós ofendemos o Deus eterno. Cada palavra frívola que o homem fala, a Bíblia diz que ele vai prestar contas acerca dela. Cada pensamento, o homem deveria prestar contas acerca dele. Cada atitude impulsiva que você cometeu, você ofendeu o Deus eterno. Não há como pagar, é infinito, é muito mais do que 2 bilhões e 400 milhões de reais, é uma dívida de valor infinito. Você não pode pagar. Somente alguém do tamanho de Deus pode pagar essa dívida. Mas pastor, como resolver o problema? Foi o homem quem pecou. É por isso que João, no capítulo 1, versículo 14 do seu evangelho, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É por isso, amados irmãos, que o grande teólogo Anselmo da Cantuária, quando escreve o seu livro Cur Deo Homo, ele diz que Jesus Cristo tem que ser Deus, porque somente alguém do tamanho de Deus pode pagar a dívida do povo de Deus. Mas ele tem que ser homem, porque fomos nós homens e mulheres que pecamos. E é por isso que Deus se torna homem, sem deixar de ser Deus, na pessoa de Cristo Jesus, e vive uma vida de plena obediência, e no auge da sua vida adulta, Cristo é cravado na cruz do Calvário e recebe o mar da ira de Deus contra si. O que você merecia sofrer no inferno, Jesus sofreu na cruz. É a única vez que você vê Deus contra Deus por amor dos filhos seus. Cristo deu a vida na cruz por você. Ele pagou a dívida que você não conseguia pagar. É por isso que Paulo diz em Romanos 5,8, texto lido na confissão dessa manhã: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que Paulo diz de si mesmo e de todos nós em 1 Timóteo 1,15, fiel esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você que está aqui nessa manhã, você que está em casa, sabe que se Deus fosse te tratar como seus pecados merecem, Ele te jogaria no inferno agora, e a mim também. Mas Deus nos amou e deu seu Filho para pagar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. O perdão de Deus é ilimitado, é de valor eterno, porque nós somos comprados pelo sangue do eterno Filho de Deus. Se você está aqui nesta manhã e me diz: reverendo, eu fui ladrão a vida inteira, eu gostaria de dizer para você que não há pecador tão sujo que Jesus não possa limpá-lo. Que não há pecador tão culpado que Jesus não possa perdoá-lo. Que não há pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Que não há pecador tão desfigurado que Jesus não possa transformá-lo. Se você está aqui nesta manhã e carece do perdão de Deus, e quer ter a vida eterna, se você se arrepender dos seus pecados, se você quer confessar que é pecador, se você reconhecer que merecia a ira de Deus, e que você não pode agradar a Deus por si mesmo, e reconhecer que Deus te amou tanto, que deu o Filho dele numa cruz para pagar os teus pecados, e se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do seu lugar, e que Ele ressuscitou, e crê nele como seu único Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que te reconcilia com o Pai, se você crê nele e o recebe no seu coração como seu único Senhor e Salvador, você será salvo e receberá um perdão ilimitado. Que o Senhor te visite com salvação nessa manhã. Crê em Jesus e você será salvo. Crê em Jesus e você será perdoado. Louvado seja o Senhor por essa grande e maravilhosa salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa é aprender sobre o perdão. Você está atento?
Aprendeu a primeira lição do perdão? A segunda lição ficou clara para você? Mas talvez você me pergunte nessa manhã: o que mais eu posso aprender com Jesus acerca do perdão? A primeira lição do perdão: não há limite para perdoarmos. A segunda lição: o perdão de Deus é ilimitado. Terceira lição do perdão: o perdoado deve ser consequente. Terceira lição do perdão: o perdoado deve ser consequente. Olhamos para o texto, irmãos, da palavra de Deus. Diz assim o versículo de número 28, nós vamos ler do versículo de número 28 até o versículo de número 30. Eu vou ler o 28, a igreja o 29, nós todos juntos o 30. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Vocês o 28, 29. Todos juntos. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vamos tentar baixar a dívida um pouco, ainda que nós sabemos que é o valor mais alto, 120 milhões de reais, se é o talento de prata. Então esse cidadão aqui, aquele homem devia 120 milhões de reais. O seu amigo lhe deve 100 denários. 100 denários são equivalentes a 100 dias de trabalho. Então imagine que ele só deve 120 milhões. O amigo dele deve para ele 3.300 reais. Ele foi perdoado de 120 milhões. Acabou de ser perdoado. Aí ele sai dali e encontra o amigo que deve 3.300 reais. E ele agarra o rapaz pela camisa e fala assim: paga minha dívida, vagabundo. Ele: tem paciência comigo, eu não recebi o dinheiro que eu recebi. Paga, safado, sem vergonha. Não, mas eu vou pagar. Veja bem, que antes ele usou: tudo te pagarei, porque a dívida era infinita. Essa dívida aqui é tão pequena, que aqui nem está o advérbio tudo. Ele diz aqui: não, eu te pagarei a dívida. Seu vagabundo, você não pagou nada, você já tinha que ter pagado. Vai para a cadeia. Talvez eu arrume alguém para pagar a fiança e libertar a sua dívida. Esse homem não entendeu nada. Ele não entendeu literalmente nada. Ele não foi impactado com o perdão que lhe foi dado. Ele se demonstra tremendamente inconsequente. Então aqui o texto nos ensina que quem é perdoado deve ser consequente. Se você foi perdoado de uma dívida de valor infinito, você não pode cobrar o preço de uma dívida finita a ninguém. Porque quando você só nega o perdão àqueles que pecaram contra você, você se revela o maior de todos os inconsequentes. O texto diz que o perdoado deve ser consequente. Ah, pastor, mas aí está fácil. Tudo bem. Nunca ninguém vai cometer contra mim um pecado do tamanho que eu cometi contra Deus. Então como é que eu vou fazer? Existe alguma maneira de resolver os problemas da igreja? Graças a Deus existe, irmão. Neste capítulo o Senhor Jesus pinta um lindo quadro. E essa aqui é a ilustração e ensinamento para nós ao mesmo tempo. Ele diz: se o teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Lá na lei em Deuteronômio, Deus disse que toda a verdade se estabeleceria com 2 ou 3 testemunhas. É por isso que Paulo ensina na carta a Timóteo que nós nunca devemos aceitar denúncia contra um presbítero se não houver 2 ou 3 testemunhas. Esse é o ensinamento bíblico. E aqui então, amados irmãos, diz o texto claramente: chama 2 ou 3 testemunhas. Se ele ouvir, aleluia, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não ouvir, avisa para a igreja. E no nosso caso aqui no sistema presbiteriano, levar para a igreja é levar ao conselho. E aí então, a pessoa é chamada ao conselho.
E aí se ela se arrepender, aleluia, glória a Deus. Mas se ela não se arrepender, o texto diz aqui então, considera como gentio e publicano, excomunga da igreja, considera como ímpio, porque não tem Cristo no coração. Veja bem, amado irmão, que a pena da excomunhão não é pelo pecado cometido, mas é pela rebeldia e pela contumácia do coração, pela falta de arrependimento, pela falta de quebrantamento, pela falta de transformação. E aí Jesus diz o seguinte: tudo aquilo que for ligado assim na terra vai ser ligado no céu. Está excluído da igreja de Cristo. Porque todas as vezes que 2 ou 3 em meu nome estiverem juntos e concordarem, ali eu estarei. Mas você diz, pastor, mas a igreja disciplinar, não somos todos pecadores. Somos, irmãos. E se dependesse de nós, nós não atiraríamos pedra em ninguém. Porque nós somos pecadores. E nunca devemos atirar pedra em ninguém. Mas, amado amigo e irmão, nós devemos corrigir em amor aquele que peca contra o Senhor. Se você não corrigir em amor, você não demonstra amor com seu irmão. Pense comigo. Imagina uma pessoa que está tendo um ataque cardíaco ou uma convulsão terrível. Imagina lá, e ela chega lá na emergência naquele momento. E naquela emergência tem um desfibrilador. Mas alguém fala, não, vai usar isso daí? Você já viu como é que é esse negócio de desfibrilador? Que coisa feia. Você vai pegar e fazer assim, ó, psh, psh, e dependendo da máquina, a pessoa até queima. Sai uma fumaça e um fogo. Não, não vamos usar isso não. Maldade usar um desfibrilador. Que absurdo. Como é que faz um negócio desse? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se essa pessoa morrer, nós tínhamos o desfibrilador que podia ressuscitá-la, e nós não usamos, quem vai ser o culpado pela morte dessa pessoa? Deus deu à igreja um desfibrilador. Se chama disciplina eclesiástica. E ela deve ser exercida com amor. Quando a igreja não disciplina o pecador, ela está mostrando que não ama o pecador. Ela está lavando as mãos. Não, para que nós vamos nos expor a isso? Vamos fazer disciplina, que absurdo, não sei o quê. É falta de amor. A Bíblia diz que Deus disciplina a todo filho ao qual Ele ama. Então, quando alguém vai ser disciplinado na igreja, nós não devemos dizer, esse miserável pecador tem que ser escorraçado. Não, quem disciplina assim tem que ser disciplinado. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas 6:1, irmão, se algum de vós for tropeçar em alguma falta, vós que sois espirituais, sábios, maduros, corrigiu com espírito de brandura, e guardem-se para que não sejam também tentados. É com o coração em lágrimas que se aplica a disciplina na igreja, mas é para buscar a restauração. É o desfibrilador que ressuscita o morto. Se o morto se arrepende e muda de vida, aleluia! Pecados foram perdoados, uma pessoa foi restaurada, nós ganhamos o nosso irmão. Então, meu irmão, quero dar um conselho para você. Porque tem gente que muitas vezes o irmão pisa na bola, e aí já pega o telefone assim, reverendo fulano fez um negócio contra mim, presbítero fulano de tal, está queimando a etapa. Primeiro, entre ti e ele só. Vocês dois, olho no olho. Não deu certo? Chama 2 irmãos. Quando você leva para os presbíteros, para o pastor, o negócio já fica mais oficial. Então, chama 2 irmãos, 2 pessoas que são maduras na fé, que você respeita, senta lá, bate um papo com aquele irmão. Não ouviu? Aí chama os presbíteros e o pastor. E aí a coisa vai se resolver no conselho. E aí o conselho, com lágrimas, com oração, com o coração quebrantado e compungido, vai tomar uma decisão humilhado e guiado pela palavra de Deus.
E quando essa decisão for tomada, vai ser uma decisão abençoada pelo Senhor. É assim que nós alcançamos reconciliação na igreja de Cristo, meu querido amigo e irmão. Não podemos fugir desse processo. Se fugirmos desse processo, estamos pecando contra os nossos irmãos, os estamos entregando à sua própria sorte e não estamos demonstrando amor para com eles e não buscamos a sua restauração. É por isso que nós temos que ser consequentes. Mas não é por qualquer coisa que você vai chamar um irmão, não. Ah, pisou no meu dedo. Perdoou, pisou no dedo. Você não pisou no dedo do outro dia. Que bobeira é essa? Fulano falou mal de mim. Não sabe da missa metade. Se ele soubesse o que passa no seu coração, ele ia falar, era muito pior. A gente tem que parar de ser dodói, irmão. Crente cheio de nhenhenhen, que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Vamos crescer espiritualmente, em nome do Senhor, vamos tomar jeito. Como dizia minha avó lá no interior de Minas, toma tifo, menino. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Que Deus nos dê um coração perdoador, que nós sejamos consequentes, porque o Senhor nos tem dado um perdão eterno e maravilhoso. Louvado seja o Senhor. E aí? Que nota você vai tirar na prova? Aprendeu bem as lições do perdão? A Unida é uma igreja cheia de professores, mestres, doutores. Nós temos que ser excelentes alunos nessa escola do perdão. Ao sentarmos no banco da escola do perdão, cujo professor é Jesus, nós aprendemos nessa manhã que a primeira lição é que não há limites para perdoarmos. Em segundo lugar, o perdão do nosso Deus é infinito. Em terceiro lugar, o perdoado deve ser consequente. Mas a quarta e contundente lição, e última que Jesus nos dá, é o seguinte: a inconsequência será penalizada. A inconsequência será penalizada. Olhemos para o texto. Versículo de número 31. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Preste atenção, meu querido amigo e irmão, o seu pecado pode entristecer muito a igreja. Quando você fica brigando com os irmãos, falando mal dos irmãos, mandando mensagem à torta e à direita, a igreja fica triste. Irmão fala, fulano está falando isso, fulano está fazendo isso, para que faz isso? Machuca o coração do povo de Deus. Não machuque o coração do povo de Deus. Cristo morreu por esse povo, abençoa esse povo. Esses irmãos tristes vão falar com alguém. Eles vão dobrar os seus joelhos e vão falar com alguém. E quando eles falam com alguém, sabe o que o rei faz? Ele chama o inconsequente. E olha como é que o rei chama esse homem: servo malvado, injusto. O Senhor Jesus está chamando essa pessoa que não perdoa de descrente, ímpio. Perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste, uma dívida de valor infinito. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Irmãos, aqui tem uma ironia violenta no texto original. Qual o tamanho da dívida dele? Quando é que ele vai conseguir pagar a dívida? Nunca! A dívida dele é eterna. Entregou-o aos carrascos, lançou-o na prisão, e até que ele pagasse a dívida, ele nunca vai pagar essa dívida. Ele vai ser lançado no fogo do inferno. Vai ficar preso eternamente. E aí Jesus termina concluindo poderosamente quando diz: assim também meu Pai Celeste fará, se do íntimo não perdoares cada um aos seus irmãos. Espera aí, reverendo, parou. Justificação mediante ao perdão pelo irmão? Não, meu irmão. Falta de perdão significa que eu não recebi a justificação. Essa é a lição implícita. Se eu não perdoo o outro, eu não entendi o tamanho do perdão que recebi. E significa que de fato eu nunca fui perdoado. Já viu como você ora no Pai Nosso? E perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí lá no final Jesus disse: se vocês perdoarem os seus devedores, meu Pai vai perdoar vocês. Se vocês não perdoarem, não vai perdoar. O que é isso, meu querido amigo irmão? Jesus está dizendo que quem foi verdadeiramente perdoado, que quem foi justificado, que quem entendeu o tamanho do perdão que recebeu, não tem por que apegar-se a legalismos ou justiça própria e sonegar o perdão aos outros, porque nós recebemos um perdão de valor eterno. A inconsequência vai ser penalizada. Quem não perdoa, de fato demonstra que nunca recebeu o perdão de Deus em seu coração. E porque não recebeu o perdão de Deus em seu coração, vai ser lançado no fogo do inferno, na prisão eterna. Eu quero perguntar para você nessa manhã: você tem guardado o rancor de alguém? Você tem nutrido esse rancor na sua alma? Você tem alimentado esse pus, esse câncer dentro de você? Talvez isso seja uma evidência de que você ainda não entendeu o perdão de Deus. E você ainda não tem Cristo em seu coração. E você precisa se arrepender dos seus pecados. E crer que Jesus Cristo te perdoou de uma dívida de valor eterno. E crer que o Pai mandou o Filho para te perdoar de uma dívida eterna. Você tem sonegado perdão a alguém? Você matou alguém no seu coração? A inconsequência vai ser penalizada. Irmãos, eu gosto muito da história de José. Se você se lembra bem da história de José, menino cheio de sonhos, não teve muita sabedoria, Deus mostrou coisas para ele, ele saiu falando para os irmãos viram a preferência do pai com ele, forjaram um assassinato, venderam o rapaz para o Egito. Ele ficou na casa de Potifar, mais ou menos 11 anos como escravo. Deus o fez prosperar, ele se tornou uma grande bênção. O seu senhor se enriqueceu por causa dele. Você se lembra que a mulher do seu senhor colocou os olhos nele. A Bíblia diz que José era formoso de porte e de aparência. José era bonito de corpo e de rosto. Era um cara sarado e boa pinta. As meninas suspiravam por ele. Uau! E a mulher do seu senhor, aqueles generais egípcios, casavam com moças muito mais novas. E José cuidava da casa, o marido ia para as guerras. Ela: vamos para a cama comigo, deita comigo. José: você é doida, mulher? Eu tenho direito a tudo nessa casa, mas eu não encosto em você. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Mas um dia ele entrou lá na contabilidade da casa. Você sabe que o Egito é quente, quente como o Brasil. E eles já usam roupas leves, e a dona agarrou na roupa dele. A Bíblia usa uma linguagem mais formal, mas eu imagino ela chegando no cangote dele dizendo: agora eu quero ver você fugir. E aí, amado irmão, e deu uma suspirada assim. José tremeu de cima a baixo, saiu correndo, irmão. Pelado, a roupa ficou na mão dela. Você sabe que mulher renegada é a pior coisa que existe, né? Mulher renegada fica irada. Inventou a mentira e jogou o moço na cadeia. Ele ficou alguns anos ali. Deus tirou o moço dali. Fez dele o primeiro-ministro do Egito. Deus usou numa grande estratégia de liderança. Preparou alimento para o mundo inteiro. Comprou todas as terras do Egito. Comprou todo o povo do Egito. Alimentou várias nações do mundo. Quando ele está com 39 anos, os irmãos dele vão lá comprar dele e não sabem quem ele é. Ele vê seus irmãos, chora, geme na alma, prende Simeão por um tempo, até trazer Benjamim, que é o irmão legítimo dele. Está meio bravo naquele primeiro momento, mas depois manda trazer seu pai, se revela, perdoa os seus irmãos, sustenta a casa de Jacó. 70 hebreus entram no Egito. Quando Jacó morre, os irmãos ficam morrendo de medo. Eles falam assim: nós temos que inventar uma história aqui. Vamos falar para José que papai falou o seguinte: perdoa o pecado dos seus irmãos, José.
E aí eles mandaram os mensageiros para falar com José isso. E José, irmãos, um coração dilatado, amoroso. Quando os mensageiros estão falando com ele está chorando, chorando. Irmão, não foi fácil, ser jogado no fundo do poço, ser vendido para uma terra onde você não fala a língua, ser humilhado diante das pessoas, inventar uma mentira contra você, ser jogado na cadeia. José chora, chora, mas ele analisa também a fidelidade de Deus, como Deus o colocou na liderança, que diferença ele fez no Egito e no mundo antigo, como ele sustentou a sua família. E aí depois que o mensageiro fala aquela mensagem, os irmãos dele entram e se ajoelham diante dele e dizem para ele: perdoa os pecados dos teus servos. Ele fala assim: pessoal, o que é isso? Eu estou em lugar de Deus, para com isso. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Vocês fizeram mal, doutrina da providência. Deus usa os atos bons e maus dos crentes e dos ímpios para realizar os seus propósitos. Vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem, para sustentar a todos nós. Como vocês viram até agora, não tenham medo, eu vou sustentar vocês até o final da vida de vocês. Entenda, meu querido amigo e irmão, que a pisada de bola que cometeram contra você não estava fora da soberania de Deus. Deus conduziu todo esse processo. Os homens intentaram o mal, mas Deus o transforma em bem. O Senhor tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Se aconteceu tudo isso, é para você se voltar para o Senhor, é para você estar aos pés da cruz, é para você depender mais de Cristo Jesus, é para que você se esvazie de justiça própria. E entenda que o seu valor está no fato de que Deus te amou antes da fundação do mundo e mandou o Filho dele para morrer numa cruz e pagar os teus pecados. Entenda que você é amado. Entenda que você é eleito. Entenda que das mãos de Jesus ninguém tira você. Deus vai usar esse mal para que tudo isso se transforme em bem. E você vai glorificar a Deus, ainda no meio de tão grande tempestade. Ao chegar ao final dessa mensagem, talvez você me pergunte: reverendo, eu estou cometendo o pecado da falta de perdão. Há esperança para mim? Há perdão até para aquele que peca cometendo a falta de perdão. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse hoje o seu pecado ao Senhor. Abra essa ferida purulenta e revela a sua maldade. E diga: Jesus, só o Senhor para limpar meu coração. Ele vai limpar, Ele vai lavar, Ele vai costurar, Ele vai curar, Ele vai trazer restauração para você. Vai tirar esse peso do rancor do seu ombro. Vai te dar paz e alegria na vida. Vai fazer da sua vida uma vida mais leve, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Confesse hoje o seu pecado. Clame o perdão de Deus. E que você saia daqui entendendo que não há limites para que nós perdoemos. Que o perdão de Deus por nós é ilimitado. Que nós devemos ser consequentes porque fomos perdoados. E que a inconsequência vai ser penalizada. Que o Senhor te dê a bênção de receber o perdão. Que o Senhor te dê a bênção de entregar o perdão. Que você viva como quem foi perdoado e seja um perdoador. Porque aí os relacionamentos na sua casa vão ser restaurados. Os relacionamentos no seu trabalho podem ser mudados. Os relacionamentos na igreja de Cristo Jesus vão ser transformados. Que Deus nos visite com a bênção do perdão. Em nome de Jesus. Amém.